pessoal, voltamos com o nosso podcast Taço Conta, um programa feito para você com muito carinho, muito especial. Bem, a gente tá com novidades aí, né? No mês de fevereiro vamos ter um novo visual do nosso estúdio aqui. Vamos ter também respostas, dúvidas, a quantidade de perguntas que a gente está recebendo. Então, no nosso podcast, no final dele, a gente vai ter depois aí algumas respostas de algumas dúvidas que vocês telespectadores estão assistindo, vocês que nos ouvem aí, que estão mandando aqui pra gente nos nossos contatos. Já agradeço a todos vocês aí pela audiência de vocês e queria dizer para vocês seguirem as nossas redes sociais, né? Nosso TikTok, nosso YouTube, Instagram, Facebook, ouvir a gente no Spotify e, claro, você que gosta de rede streaming de TV não pode perder nosso programa da SDP TV todas as terças-feiras às 23 horas, horário de Brasília. Então vamos lá, gente. Estamos aqui hoje com a minha amiga Diana. Diana é um espetáculo, né? na área aí de tributária, principalmente ICMS. E o nosso assunto vai ser transferência de mercadorias hoje. Então, para quem não conhece, a Diana já esteve aqui algumas vezes com a gente, né? A Diana é consultora tributária especializada em ICMS, advogada, né, por formação, pós-graduada em cursos profissionalizantes credenciadas também pelo CRC Espírito Santo, Conselho Regional de Contabilidade, para quem não conhece, conselheira de recursos fiscais da Cefaz, tomou posse, ó, fresquinha essa posse, esse mês ela tomou posse aqui no estado do Espírito Santo, e membro do Grupo de Estudos Tributários Fazendários, que é o GTFAS, representando aí o Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo. Amiga, bem-vinda. Obrigada, né? Bom Carla. ter você aqui nesse novo ano, né, aqui com a gente no Taço Conta. E eu fiz uma mudançazinha assim no escopo. Eu vou passar para você falar um pouco de você, da Diana, e das suas redes sociais também. Obrigada, Carla. Um prazer enorme estar aqui com você de novo, né? Para falar do nosso queridíssimo ICMS, que está aí respirando por aparelhos. Eu costumo dizer que está respirando por aparelhos, né? Porque vai ser extinto e vai entrar aí a reforma tributária com o CBS, com o IBS, aí vão ser novos estudos, período de transição, estudando todos os dois sistemas, né? Por um tempo vigorando aí simultaneamente, para a partir de 2033 finalizar, ser extinto aí Jesus. O ICMS. Pelo eu gostei amor desse de negócio, respirando por aparelhos, adorei isso. Adorei. Não, porque tributo respirar por aparelhos, se você analisar, é uma coisa muito boa. Diana, a gente teve uma mudança recente, né? E esse assunto ele é muito pertinente, porque ele também tá, gente, assim, é muito atual. A gente teve uma mudança com a Lei Complementar 204, né, de 2023, que alterou um decreto no nosso estado, e provavelmente em todos os estados aí vão ter alterações, que foi sobre a transferência entre estabelecimentos, que é o tema que você trouxe hoje, bem atual, bem pertinente sobre isso. E aí eu queria primeiro ouvir sua opinião, o que você achou dessa mudança e de que ela trata, efetivamente. Pois é, essa discussão já é muito antiga, né? Desde a ADC 49 é que vem se discutindo se há incidência ou não do ICMS nas transferências de mercadoria. Justamente porque, né, são estabelecimentos da mesma empresa. O ICMS, ele incide sobre uma circulação jurídica de mercadoria, sobre uma transmissão de propriedade, né? Então, entre estabelecimentos da mesma empresa, como é que fica essa incidência do imposto? O STF julgou que não incide ICMS nas transferências, justamente por não haver uma transmissão de propriedade. São dois estabelecimentos da mesma empresa. Até aí a gente concorda. Eu concordo com essa decisão do STF. Só que o problema disso tudo... Matriz e filial. Matriz e claro, filial, assim, tem que ser. Para os ouvintes, contribuintes, Exato. aí, empresário. Matriz e filial. Sempre matriz e Vitória, Espírito Santo, filial Rio de Janeiro. Isso. Ou ambos estabelecimentos dentro do mesmo estado. Com matriz e filiais. Matriz e filial, ou em estados distintos. E aí, matriz, filial, filial, filial. Né? Sim, não precisa ser matriz, filial. Pode ser entre filiais. Pode ser filial, matriz. Né, a transferência entre filial e matriz, desde que tenha a mesma base de CNPJ. Tem que ser os estabelecimentos... Tem que estar vinculado à mesma base. A mesma base de CNPJ. de origem tem que estar vinculado. A mesma. Então, não há incidência de ICMS. Não há incidência do ICMS. Antigamente, até a alteração da Lei Candy, né, a 87 de 96, a gente tinha previsão legal de que ocorria o fato gerador na circulação de mercadoria, inclusive entre estabelecimentos da mesma empresa.
Então, o STF já vinha com essa decisão, com esse entendimento. Né? Tinham vários embates judiciais, né? Sob esse argumento. Não há uma transmissão de propriedade. Não é um estabelecimento de terceiro. A mercadoria está circulando ali entre estabelecimentos da mesma empresa. Tendo os controles pertinentes de estoque, fazendo todos os controles que é necessário. E sendo comprovada efetivamente a transferência, né, e não venda. Perfeito, inclusive com os CFOPs específicos, né? O Código Fiscal de Operações, ele vem para poder descrever exatamente qual a operação que você está praticando. Então, tem o CFOP de venda, tem o CFOP de transferência. A partir do momento que você coloca um CFOP de transferência de mercadoria, atualmente, né, a partir de janeiro de 2024, janeiro de 2024, não tem mais incidência do ICMS. Diana, eu vou fazer um comentário também, estava falando já com outros convidados aqui, não é jogar contra o patrimônio, mas veja, as pessoas elas não leem muito, né, assim, corretamente as coisas. Então, isso foi uma lei complementar, ou seja, os estados não inventaram nada. Na verdade, foi uma decisão do STF que gerou uma lei complementar, que, né? E que aí os estados precisam mudar as suas legislações. Perfeito. Né? Então, aí as pessoas falam, é um absurdo. Não, eu participei de uma reunião esses dias, não vou dizer assim o local, não quero constranger ninguém, que eu não vou dar meus furos básicos de Carla Tasso. Aí tem que fazer um podcast, furos Carla Tasso. Mas eu participei de uma reunião com um monte de contador, assim, agora, recente. É um absurdo o Estado vir fazer uma alteração, publicar um negócio para janeiro, não sei o que. Mas, gente, não foi o Estado que publicou porque ele inventou. Houve uma decisão federal. Isso. E os entes federativos todos, inclusive, numa reunião com o secretário da Fazenda, recente também, ele me disse, Carla, isso foi uma decisão com faixa estabelecida, os estados ficaram agora de alterar, há uma opcionalidade que os estados podem fazer, o Espírito Santo não vai fazer isso, então ele veio tratando essas coisas e ele falou, não, isso aqui foi decidido e aí a gente tem que acatar. Então, assim, não foi um negócio que os estados fizeram correndo para, tipo assim, de dezembro para janeiro, não foi um negócio, né? A decisão do julgado do STF, inclusive, modulou os efeitos a partir de janeiro de 2024. Então, os estados tiveram final do ano de 2023 para poder regulamentar a questão das transferências de crédito. Porque pensa bem, Carla, o problema é o seguinte, beleza, não incidência do ICMS. Rápido, né? Foi. Para vocês que estão nos ouvindo, nos vendo de fora, a gente está no Espírito Santo, tá, gente? Então, o nosso estado foi bem... Eu gosto do estado porque a gente é muito eficiente quando se trata de legislação. Há uma demora de vez em quando, né? Mas dessa vez... daí foi rápida. Então, o que acontece, né? Vamos supor, vamos colocar aqui uma matriz e uma filial, né? A matriz compra mercadoria, obviamente, a gente está falando de duas empresas do regime ordinário, né? Porque Simples Nacional já é outra situação. Aí a gente pode puxar daqui a pouco um Simples Nacional. Né? Então, duas empresas do regime ordinário de apuração, matriz compra, obviamente, tem o crédito de ICMS, porque comprou mercadoria, existe aí o direito ao crédito de ICMS. Transferir mercadoria. Obedecendo essa decisão do STF de não incidência do ICMS, existe uma previsão constitucional de estorno do crédito quando a operação é parada por não incidência. E aí, como é que vai acontecer com essa questão de crédito? E aí viu-se, Você até comentou aqui, né? A transferência de crédito, como é que vai funcionar? Perfeito. Então, entre conversas, né, pela Constituição Federal, não tem o estorno do crédito. Por quê? É uma saída amparada por não incidência, mas vai haver tributação depois na saída da filial para estabelecimento diverso. Então, tem que se manter o crédito. Perfeito. Né? Tem que se manter o crédito. Se fosse o imposto federal, a centralização é na matriz. Perfeito. Quando é municipal ou estadual, cada estabelecimento autônomo. Do seu estabelecimento. Perfeito. Dentro da sua, como é que eu vou dizer? Dentro da sua jurisdição. Né? Perfeito. Então, se eu estou no Espírito Santo, a matriz, e a filial está no Rio, a tributação, o recolhimento é lá no Rio de Janeiro, porque ele se trata de imposto estadual. Perfeito. Então, imagine só, a matriz iria acumular esse crédito, acumular esse crédito, e a filial, no momento da saída a estabelecimento diverso, ia ter o débito de ICMS, sem o crédito, porque recebeu da matriz, com não incidência do ICMS. Perfeito. Então, como é que ficaria essa questão dos créditos? Haveria o acúmulo
do crédito em um estabelecimento e o acúmulo de débitos do outro estabelecimento. Então, há uma necessidade, sim, de transferência desse crédito. Quando a gente está falando de operação... Quando a gente fala de estados diferentes, né? Aí o impacto ia ser muito grande. Dentro do estado, não, porque é recolhido para o mesmo estado. Agora, fora dos estados, sim. Você levantou um ponto excelente, porque dentro do estado do Espírito Santo existe uma previsão legal dentro do regulamento chamado de apuração consolidada. Então, você tem condições de apurar os créditos de um estabelecimento, os débitos de outro e transferir mediante emissão de nota mesmo, de um estabelecimento para o outro, em cada período de apuração. Agora, e na operação interestadual? E matriz filial estando em estados distintos, como é que vai haver essa transferência de créditos? Não, né, foi publicado, houve uma reunião lá do CONFAS, publicaram até o convênio 174 de 2003, o polêmico, né? O polêmico convênio 174 de 2003, que obrigou os estabelecimentos numa operação interestadual, apesar de a operação ser considerada não incidência do ICMS, né? Apesar de ter aí a não incidência do ICMS, de não ter o ICMS nessa operação, o valor do imposto deveria ser destacado no documento fiscal para a transferência do crédito. O convênio obrigou, mas ele obrigou porque eu até entendo, né? Muita gente fala assim, mas burlou a decisão do STF. Eu já ouvi cada... Mas assim, em termos práticos, o nosso estado não mudou nada. Então. De apuração, tô falando. Quando eu falo prática, é de apuração. Não estou falando de obrigação acessória. Porque na conversa que eu tive com o secretário da Fazenda, ele me falou, não houve mudança nenhuma prática de apuração. Perfeito. Não mudou nada. Houve um adendozinho numa obrigação acessória, que lá no SPED, onde você tem que ter um destaque lá. Então ele falou assim, na prática não mudou nada. Exato. Tributo, obrigação principal. Exato. Não mudou nada. Ficou claro pela decisão do STF e agora a publicação da lei complementar, ficou definido, como você mesmo falou, né? E ficou modulado para poder ser aplicado a partir de janeiro. Ou seja, não tem mais dúvida. Não tem mais dúvida. Concorda que foi isso? Não tem mais dúvida. A gente não tem dúvida mais. Não há tributação. Não há tributação. Mas haverá o destaque do imposto no documento fiscal para a transferência do crédito. Para não acontecer, isso é obrigatório. Isso é obrigatório. Para não acontecer isso que a gente vem falando agora, né? Para não acontecer de haver o acúmulo do crédito em um estabelecimento e o débito integral, né, no estabelecimento de destino. Então, o único meio que os estados encontraram para transferir esse crédito foi por meio de informação do imposto no documento fiscal limitado às alíquotas internas e interestaduais. Entendi. Ou então, seja, os contribuintes têm que tomar cuidado na hora de emitir suas notas fiscais, pegar orientação, né, com o jurídico, com a contabilidade, para poder não perder o crédito. Não vai perder o crédito, a operação vai continuar sendo destacado atualmente em campos próprios, até que se crie outro campo em nota fiscal eletrônica, né? Vai continuar sendo destacado em base de cálculo ICMS, como sempre foi. Entendi. Então, assim, na prática, Carla, a gente pode dizer que nada mudou. É porque, assim, eu queria que você fosse uma formiguinha para estar dentro dos grupos de contadores, gente. É tanto, assim... por eu não militar, eu não me sinto à vontade para comentar, porque eu acho assim, a militância em algumas áreas técnicas faz com que você tenha propriedade para poder falar algumas coisas. Apesar de eu estar estudando, por causa da questão lá do grupo de estudo, né, que a gente participa, eu não me sinto apta a fazer certos comentários, mas eu ouço cada coisa, porque tipo assim, aí eu fui ler, né, o decreto, eu falei, cara, não tem nada assim, não houve nada, nenhuma criação de obrigação, não houve nenhuma mudança. Não. Então, não houve nada que gerasse essa polêmica toda. Simplesmente o Estado foi lá e publicou o negócio, disse que é a partir de janeiro, e está todo mundo louco por causa disso. Ou seja, na realidade, a obrigação fiscal você vai entregar em fevereiro.
né? Sim. E o modus operandi de processamento de nota, emissão, não mudou. Então, ou seja, não Nada. mudou nada para o contribuinte. Nada mudou. Eu tô falando besteira. Nada mudou. Não está falando besteira, não. Exatamente, nada mudou. Agora, o que o pessoal não está entendendo, e realmente são duas... a gente entra no antagonismo danado, né? Imagine só, o STF falou que não incide ICMS nas transferências. Ok. E aí, na prática, os estados falam assim, destaca o imposto no documento fiscal. Poxa, então... Não Incide ou não incide, incide? incide ou não incide. Mas como que o STF falou que é não incidência e os estados estão mandando Mas tributar? o destaque não significa que vai haver a tributação. Perfeito, É perfeito. igual quando a gente faz o destaque de alguns tributos na própria nota. Ah, vou dar um exemplo, vou fazer uma analogia. E aí, não sei se você concorda ou discorda. Há uns anos atrás, o governo publicou que a gente deveria destacar na nota o volume de incidência tributária sobre aquele tipo de serviço ou produto. Perfeito. Então, quando eu emito minha nota, eu ponho lá tributação incidente e coloco o valor lá. É um destaque. Não tem efeito nenhum aquele destaque ali. Não tem. Fazendo uma analogia, Sim. tipo isso. Sim. Entendeu? Sim. Diana, como é que fica as transferências para questões de uso e consumo e do imobilizado? Vamos lá. Olha só. Que olha essa que daí legal. é polêmica, né? Essa daí Olha. era muito polêmica essa. Olha que bacana, né? A gente está falando aqui não em tributar a operação de transferência. A gente está falando em transferir créditos. Quando eu adquiro material de uso e consumo, eu não tenho crédito de ICMS. Não tenho crédito, é uma operação que não dá direito a crédito. Então, quando eu transfiro essa mercadoria, eu também não tenho débito de ICMS. Então, vai ser amparada aí pela não incidência e não há transferência de crédito, porque não teve o crédito relativo à entrada por ser material de uso e consumo. Então, olha só, como é uma mera transferência de crédito. E aí, Carla, a gente entra em uma outra questão. Ah, Diana, vamos supor, né? Eu tenho uma importadora aqui no Espírito Santo e eu tenho uma filial em São Paulo, né? Matriz importadora no Espírito Santo, filial atacadista em São Paulo. Perfeito? E aí, importei com benefícios fiscais aqui no Espírito Santo. O ICMS, a gente sabe que deve ser recolhido no momento do desembaraço aduaneiro. Perfeito. Porém, com a utilização do benefício, esse imposto é diferido para a saída. Então, se ele é diferido na saída, Só que eu tô não no Espírito recolho, Santo nesse momento. eu não tive crédito. Sim. Não recolhi, não tive crédito. No momento da transferência, Pra São eu não Paulo. tive crédito, eu não tenho débito. Concorda? Não. É aí que a gente tem que pensar em como funciona a operação do diferimento. Diferir é postergar recolhimento. Não é não pagar. Né? Não é não pagar. Então, aquele imposto que era para ter sido pago no momento do desembaraço aduaneiro, você tem que recolher no momento da saída. Então, vira uma operação tributada. Então, olha Porque como o você vai ter o ICMS crédito lá, né? vai ter o crédito lá. Lá é que você no vai destino. efetuar a venda. Perfeito. Porque aqui você tem o benefício, né? Pelo Perfeito. fato de você ter o benefício, lá que você vai fazer a tributação. Perfeito. Então, a operação vai ser tributada na operação interestadual, mas não por conta de, não tive crédito, vou ter o débito porque é tributado. Não, porque a operação foi diferida. Aquele imposto que foi postergado Entendi, na no verdade, momento do como desembaraço aduaneiro. esse é um precisa caso ser muito pago. específico, especial, né? Porque, na verdade, Específicos. quando você tem o deferimento, assim, exemplo da mesma coisa do tributo federal, quando você tem o deferimento, você não vai pagar naquele momento, mas porque não aconteceu incidência ainda, Sim. mas no momento que acontecer aquela incidência que vai decorrer, se tiver o fato Perfeito. gerador, você vai poder fazer a tributação. Vai ter que Exatamente. fazer, na No verdade. momento que encerrar, né, esse diferimento. Encerrou o diferimento, a obrigação de pagar o imposto. Então, vai ser tributado na operação interestadual. Imobilizado, né? Imobilizado é sempre uma grande discussão, né? O imobilizado são Você coisas que pega não tem na legislação, vamos dizer né? assim, então, você pega uma máquina aqui e transfere para o Rio, né? Perfeito. Olha só a polêmica do Porque imobilizado. aqui o imobilizado eu posso compensar, se for assim ainda, e 1,48 avos por mês, Exato, ainda é assim. isso aí, né? ainda Então, é eu no lembro SIAP, disso, né? Eu lembro do SIAP, né? Então, eu acho que adorei esse negócio de estar nos aparelhos, tô doida para SIAP acabar. Então, a gente 1,48 avos a cada mês, ou seja, também há um diferimento, né? Querendo ou não, há um diferimento também.
Como é que vai funcionar, então, no imobilizado? Pois é, olha só. O uso e consumo fica claro, porque não tem crédito ICMS, então você não tem o débito. Agora, como que vai funcionar no ativo imobilizado, sendo que você tem o crédito em 1,48avos? 1,48avos é você concluir o crédito integral da aquisição desse bem em 4 anos. Vamos supor que depois de 2 anos eu transfiro esse crédito. E aí, eu transfiro esse bem do ativo, né? E aí, como é que vai dar? Isso aí, Carla, é uma legislação tão recente, né? A gente ainda está engatinhando em como vai ser essa questão de transferência, que sinceramente, eu não sei como vai ser. Entendo o seguinte, aí eu já estou colocando a minha opinião, né? Que você transfere com não incidência do imposto, né? E o crédito que antes estava sendo apropriado no estabelecimento de origem vai passar para o destino, entendeu? Passando o CEP, Só uma normal. observação aí, porque tudo é muito complexo, né? Tudo então, é muito complexo. Hoje a gente faz de um jeito e agora a gente tem uma definição que agora o decreto ele tem que regrar como que a gente vai tratar daqui para frente. Perfeito. Eu estou falando de uma máquina, então eu vou contextualizar o que eu quero dizer. Eu comprei uma reta escavadeira para usar aqui na empresa, no Espírito Santo. Aí ela ficou aqui 5 meses. Aí agora eu preciso que essa reta escavadeira vá para minha filial no Rio Grande do Sul. Mas eu estou usando 5,48avos do crédito aqui. Perfeito. Aí eu vou transferir para o Rio Grande do Sul e ela vai ficar lá 8 meses lotada no Rio Grande do Sul. Aí vou piorar. Aí do Rio Grande do Sul, ela não vai voltar para o Espírito Santo, ela já vai para minha outra filial no Mato Grosso. Perfeito. Isso acontece muito com empresas de construção, né? Então, e aí, como é que vai fazer com a questão do crédito? Porque eu estou repartindo esse crédito, porque ela vai voltar. Quando chegar no Mato Grosso do Sul, ela volta para o Espírito Santo. Então, eu usei 5,48avos aqui, ficou 6 meses lá, eu usei mais 6, se a gente fosse pensar assim. Só que lá, eu estou com uma temporalidade lá curta. Eu não comprei a máquina por lá, né? Transferi, utilizei lá, mas a minha máquina está contabilizada na minha empresa. Perfeito. Na matriz. Lembrando que contabilidade é centralizada na matriz. E o imposto estadual, ele é cada nas suas jurisdições. Dali do Rio Grande do Sul, eu transfiro, fico mais 6 meses no Mato Grosso do Sul e ela volta para o Espírito Santo. Então, vamos para facilitar a nossa conta. Ela ficou 12 meses em estados diferentes, filiais diferentes, e voltou para a matriz. Ou seja, dos 48, eu utilizei 5, 12 estão fora, dão 17, Perfeito. E me sobra a diferença. Sim. Seria essa mais ou menos a tratativa, ou eu continuo usando os 48 todo no Espírito Santo? Pois é, a gente não tem uma definição. Por enquanto, a gente não tem uma definição. Não traz definição. Infelizmente, né, como eu falei para você, isso tudo começou agora a partir de janeiro de 2024. Então, assim, existem situações que a gente não tem resposta ainda. E essa é uma delas. Se vai passar o crédito para o Rio Grande do Sul, ficar 4 meses lá, portanto, né, 4,48avos, ser creditado lá, depois no Mato Grosso, depois retornar para o Espírito Santo, ou se no Espírito Santo permanece todos os créditos, 48. os 48avos. Porque aí os estados, eu não sei porque isso depende de uma regulamentação também nacional entre o Confas, né? Porque se eu estou vendendo mercadoria lá, eu compensar um crédito de um imobilizado que não está sendo utilizado lá, porque o imobilizado ele pode ser usado em qualquer filial do estabelecimento. Sim. Então, não teria que ter uma definição se você... Vou falar a minha humilde visão. Sim. Na minha humilde visão, o crédito tem que ser utilizado onde você estacou ou bem. Exatamente. Na minha humilde visão. A minha e aí opinião tem que ter o também. controle. Você tem que ter um controle de transferências do seu imobilizado, porque senão eu poderia me compensar do ICMS do crédito do SIAP lá no Rio Grande do Sul por um período, depois no Mato Grosso do Sul por outro, e no Espírito Santo o restante. E aí eu teria que ter cuidado na hora de declarar isso, porque a empresa não pode ter opção de escolher, porque você imagina a confusão. Por exemplo, São Paulo deu opção. São Paulo, na operação interna, facultativo. O Espírito Santo falou que não vai fazer. Isso aí. Não tem pronto. Espírito Santo é obrigatório o destaque do imposto no documento São Paulo fiscal. optou.
São Paulo Isso é horrível, porque isso o risco de erro é muito maior. Perfeito. De problema, declaração, obrigação acessória. Então, na minha humilde visão, entendo eu que o crédito deveria acompanhar a utilização do bem. Porque, olha, vamos para o conceito de imobilizado. Imobilizado é um item que você adquire para utilização na produção. Concordo. Se eu estou falando pelo conceito. Se eu estou utilizando na minha produção e a minha produção é para venda, não tem sentido nenhum não usar o crédito onde eu vou vender o item. Perfeito. Estou falando assim. Meu conceito. plenamente. Estou falando em termos de conceito. Na prática, eu não sei se os estados entendem assim. Mas, no meu entendimento, eu acho que se eu tô na minha indústria, né, e tô lá tô gerando produto, pego a minha marca. Vamos pegar, por exemplo, uma Vale, uma CST, sei lá, uma indústria grande dessa, uma Arcelor, né? Vou pegar assim. Eu tô com um alto forno lá. Desmonta aquela porra, transfiro lá para Braskem, entendeu? Vou fazer uma transferência para uma filial que eu tenho lá. E aí? É alto o custo. E aí, olha a confusão que a gente cai, que inclusive foi nessa fundamentação que os estados decidiram o destaque obrigatório do imposto no documento fiscal para a transferência de crédito. Vamos supor, para ficar mais fácil a nossa conta, vamos supor que a filial aqui no Espírito Santo tenha 48 mil de créditos em 1/48 mil por mês. 1.000 por mês. Utilizou 5 meses, 5 mil ali de crédito SIAP, transferiu a mercadoria. Transferiu com não incidência do imposto, como é que eu transfiro o crédito do restante? Pois é, por isso que eu falei, é uma coisa bem complexa, né, na realidade, e tem que ter um puta de um controle, né, Diana? Aí vamos lá para vocês empresários, né, contribuintes. Eu, como contadora, na minha empresa, não tem como saber que você transferiu a máquina se você não fizer corretamente a operação. Perfeito. Porque a gente sabe que tem muitos contribuintes, eu costumo de chamar o pessoal fala bagunceiro. Eu não gosto dessa palavra bagunceiro, que bagunceiro me lembra crianças. Crianças são bagunceiras. Né? Eu acho que escangalhados é melhor. Né? Porque bagunça, você lembra de criança é danada, é bonitinha, a gente acha bonitinho, a gente faz uma bagunça tão linda, né? Então, eu acho que as empresas escangalhadas, que eu falo nos meus cursos, elas não podem fazer operações sem consultar. Né? E aí, tudo pro cliente é urgente. Não sei se com você é assim na sua empresa. Eu quero fazer isso amanhã, já. Calma, amor. Vamos ver como é que isso funciona. Porque o custo desse imobilizado é alto. Vamos lembrar que a gente tem um crédito que a gente está utilizando aqui para bater de CMS. Você comprou uma máquina de 5 milhões de reais. 1,48 é muito dinheiro. Exatamente. Né? Então, vamos pensar nisso. Então, a gente precisa estruturar isso dentro das empresas. E empresas não organizadas simplesmente podem perder o crédito ou utilizar em local errado. E quando vende o bem do ativo, você só vai descobrir 1 ano depois. Então, é isso que eu tô falando, né? Pensa, eu tô compensando crédito, tá? Tá compensando crédito. Não, tudo crédito indevido. A empresa autuada depois, a culpa é de quem? Pois é, verdade. De contabilidade. Nem me fala. E, Diana, como é que vai funcionar em relação a benefícios fiscais? Nada mudou, Carla. Adoro. Nada mudou, adoro, Carla. nada As mudou, empresas adoro. vão continuar utilizando o benefício fiscal como sempre usou. Na verdade, vai haver a transferência de crédito de acordo com a tributação daquela mercadoria, né? Ou daquela operação. Então, se tem redução da base, se tem isenção, se tem benefício fiscal, vai tudo continuar a mesma coisa, podendo ser utilizado como sempre teve. Nunca, não muda nada. Não muda nada. Agora, uma outra questão. Substituição tributária. Eu tô só aqui nas perguntinhas, gente. A gente tá quase, sabe assim, eu tô aqui na perguntinha aqui para montar para ela. Ai, meu Deus, olha lá, eu bombardeada aí de perguntas. Vamos lá. E a substituição tributária, Carla? Muita gente, né, me pergunta sobre como vai ficar a substituição tributária nesse caso, né? Olha só, pessoal. Precisa entender que a substituição tributária é um posto recolhido em relação às operações que ainda vão ocorrer, né? Então, no mínimo, são 3 na cadeia, né? O substituto, o substituído e o consumidor final. Quando a gente fala em substituição tributária, a gente traz um ICMS que seria devido para o consumidor final nas operações subsequentes e traz para o início da cadeia. Então, a substituição tributária, foi publicado também um convênio a respeito disso, vai continuar sendo recolhida normal. Prefeito do Espírito Santo, né? Se eu não me engano, 200... agora você me pegou, Carla, o número desse convênio de ST. Mas cada estado vai publicar o seu.
Ou não? Não. É um convênio nacional. todos os estados vão obedecer, a nível nacional. Perfeito. Assim como foi o convênio 174, que houve uma republicação dele, porque o Rio de Janeiro, você ficou sabendo disso, que o Rio de Janeiro rejeitou? Não. E, menina, foi uma confusão danada. Não internalizou. Não internalizou. Houve a publicação do convênio 174, falando da questão da obrigatoriedade do destaque do imposto no documento para a transferência do crédito, né? A obrigatoriedade das empresas destacar o crédito de ICMS, né? Para o estabelecimento de destino. Rio de Janeiro rejeitou o convênio, ele não ratificou o convênio e, consequentemente, ele perdeu a vigência. Esse convênio perdeu a vigência. Esse convênio que você está falando agora é o 174. E esse da substituição tributária é relativo às transferências? É relativo às transferências. Esse também é recente? Também é recente. Eu posso até pegar aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui, enquanto isso. E aí houve uma republicação desse convênio 174, Carla. É até engraçado comparar um convênio com o outro, 174, com... O convênio 174 com deixa eu dar uma olhadinha aqui. Convênio ICMS 225 de 2023, que trata da substituição tributária. Então, convênio ICMS 225 de 2023. Que trata da substituição quando a gente está falando aí de transferências. Das transferências. Perfeito. E aí foi publicado um convênio como 174 caiu, foi publicado o convênio 178. E esse convênio 178 é a mesma redação, Carla. É até engraçado de você ver. Eu lembro que eu do nada, eu resolvi olhar o Diário Oficial 11 horas da noite, pra quê, né? De uma sexta-feira... Essa coisa, vou falar pra você, esse povo de CMS é meio doido. Eu falei há umas semanas atrás do Fiorotti, eu falei, né? Eu falei que eu conhecia 3 pessoas que gostavam de CMS. Acabei de ver que eu conheço a 4. 11 horas da noite, numa sexta-feira, assistindo uma série, tomando um vinho, abre o Diário Oficial. Gente? Abre o Diário Oficial, tá lá o convênio. Tá lá o convênio. Eu falei, opa... O que diz esse convênio? Das transferências. De repente, a taça de vinho fica de lado, pega o celular e começa no Instagram. Foi publicado neste momento o convênio. Exatamente. A gente incorpora a tributarista, vai pro Instagram e esclarece a situação, né? E foi publicado esse convênio 178 com a mesma redação do 174 que Rio de Janeiro tinha rejeitado. Eu falei, pronto. Rio de Janeiro vai rejeitar de novo, é o mesmo convênio. Mas aí ele internalizou. Não. O que aconteceu? O 174, ele trazia lá a Lei Complementar número 24 de 75, que fala das regras de convênio para a utilização de benefício fiscal, que todos os estados eles têm que ratificar para o benefício... Para poder valer. Valer, exatamente. E aí eles trouxeram 178 sem... Essa lei complementar 2475, sem expressamente mencionar 2475, ou seja, não podia os estados rejeitar mais, entendeu? Então, assim, não depende da ratificação dos estados, Já agora tá vocês vão ter que engolir, entendeu? Gente, mas deixa eu te perguntar assim, eu ouço vocês falando, eu fico louca, tá, com esse negócio. É só assim que ela já falou hoje, convênio, vou anotar aqui para não esquecer. Decisão da STF pelas ADC 49. Aí você lei tem complementar. as leis complementares, aí você tem as definições do CONFAS, que deve ter um nome também. São esses convênios, né? São esses convênios. E aí a lei complementar tem o decreto, exatamente, o decreto 5590, né? Que trata das transferências aqui no Espírito Santo. Ele apenas seguiu os moldes do convênio 178. Ele falou assim, ok. Só replicou. Ó, CONFAS decidiu na reunião entre estados. Agora, Diana, vou fazer uma pergunta que eu estava aqui exatamente olhando aqui para te colocar numa saia justa. Ai, Jesus. Vamos lá. A gente está falando de transferência de mercadorias de mesmo CNPJ. CNPJ de matriz, vinculada da matriz para filiais. Tudo bem. Só que você sabe que o brasileiro é criativo, né? Filiais podem ter sócios diferentes de matriz. Eu sei. Isso aí na prática. Teoricamente não pode. Não, na prática. Mas não existe vedação. Perfeito. Tá? Então eu posso
Não estou dizendo para vocês fazerem nada de errado. Eu estou aqui colocando Diana na saia justa. Eu estou no Espírito Santo, tenho benefício fiscal, beleza, estou aqui. E aí eu quero abrir uma filial no Ceará. Só que acontece que eu preciso de um ponto de apoio, rede de apoio no Ceará. Aí eu vou lá no Ceará e falo assim, olha, você é empresa, que você tem empresa aí, porque eu posso ter numa empresa, sociedade, pessoa jurídica. Perfeito. Eu quero que... Você quer participar da minha empresa, fazer investimento só na filial? Só do resultado da filial? A lei veda alguma coisa assim, porque daí eu vou ter um CNPJ matriz, transferido para um estabelecimento filial com outro sócio, que é uma empresa lá, comercial, industrial, lá na empresa dele. Aí. Perfeito. Olha só, vocês e essas confusões, né? Não, tô só. Gente, eu tô aqui, eu estava aqui conjecturando algumas coisas que eu tô anotando, entendeu? E eu tava doida para já fazer essa pergunta para você, como é que funciona? Tem até aquele memezinho, né? Você tem que parar com essas confusão, né? Não tem um memezinho? Tem. Tem que parar com essas confusão. Mas vamos lá. Como eu disse para você, Carla, matriz filial tem que ter a mesma base de CNPJ. Não adianta fazer para estabelecimento diverso. É o mesmo sócio. A pessoa jurídica só. Não me importa. Isso aí é um outro estabelecimento de terceiro. Mesmo que tenha os mesmos sócios. É filial. Perfeito. Mesmo tendo outro sócio que pode mesmo ter CNPJ. Está vinculado ao CNPJ da matriz, acabou. Perfeito. Não tem discussão. Perfeito. Então, para esse estabelecimento, vai ter que ser venda de mercadoria. Não pode ser transferência. Tá? Então, assim, quem vem com as historinhas, assim, né? Eu sempre falo. Porque eu olhei aqui, a mesma. Assim, perguntas de Ana. E já te coloquei aqui para essa perguntinha. Tô achando massa, você já respondeu. Pois é. E é legal, né? Que basta uma pergunta. É a mesma base de CNPJ? Não, esquece. Aí a pessoa fica assim, não, mais nada, esquece. Aí acaba até o assunto, né? Cri. Aí todo mundo fica mudo. Tem que ser a mesma base de CNPJ para ser considerado matriz filial. Não tem jeito. Entendeu? Só perguntei. Não custa perguntar. Uma outra situação, Carla, que muita gente vem me perguntando, e eu estou vendo até algumas pessoas falar de forma divergente, né? Só para atentar todo mundo aqui. Diana, então estamos falando de transferência de crédito. Não é de destaque do imposto, não é de incidência do imposto. Correto? Correto. Perfeito. Destaque do imposto para transferência do crédito. Então, se eu recebi a 7%, eu vou transferir aos mesmos 7%, correto? Não está correto. Entendeu? A transferência de crédito vai se dar pela utilização da alíquota. Dentro do Estado, alíquota interna. Entendi. Fora do Estado, alíquota interestadual. Mas a interestadual é superior ao crédito relativo à entrada. Não importa, você vai passar o crédito de 12%, né? E, consequentemente, na apuração vai gerar um débito de ICMS. ICMS é sempre muito complexo, né? Ele é. A gente... Qual é a sua visão? Porque, assim, eu acho que a operação ela acaba caindo na rotina. Acho que as empresas vão ter uma dificuldade nesse mês de janeiro, porque elas não vão mudar nada da sua... Ela vai mudar na emissão da nota do crédito. Vamos botar na prática? Vai mudar na emissão da nota de destaque do imposto. Certo. Okay? Para quem não fazia. Para quem fazia, diferença nenhuma tem. Perfeito. Como não tinha nada definido, muitos não faziam. Outros faziam, porque tinha dúvida, né? Na dúvida, peca pelo excesso. Perfeito. Perfeito? Então, na prática, vai ter vamos dizer, vai pegar a legislação e vai se adaptar com o procedimento de faturamento das empresas. Tranquilo. Isso vai demorar uma semana, 2. Quem orienta são os contadores. Os contadores estão cheios de dúvida. O que mudou? Destaque do imposto. Você já falou. O que vai mudar além disso? Obrigação acessória. Que aí sim teve uma mudança, né? Não mudou nada em termos financeiros, concorda comigo? Mas mudou em termos de obrigação acessória. A emissão da nota mudou porque a questão agora ficou claro. Destaca ou não destaca, é opcional. Aí cada contador, cada contribuinte tem que olhar dentro do seu estado. Os decretos que foram publicados. No nosso aqui, o destaque está claro lá que tem que ser feito, que é obrigatório. São Paulo, eu sei de São Paulo, porque na conversa com o secretário da Fazenda, ele falou ali na hora, Perfeito. São Paulo deu opcionalidade. Deu. Entendeu? Colocou Tudo como bem. facultativo. Vocês vão ter que olhar os 20, quem tem cliente nos 27 estados, tem que olhar os 27 estados. Se destaca, se não destaca. Ponto. Isso é uma decisão com base no decreto. Não tem nada de opção.
Agora, para a obrigação acessória, Diana, o que mudou? Porque você tem o SPED, né? Continua tendo o SPED. Só que tem que mudar alguma coisa no SPED? O que você tem que descrever lá? O destaque do imposto? Colocar tem alguma coisa que tem que Vai continuar utilizando. Até, se eu não me engano, teve uma orientação da parte de SPED fiscal, na orientação da parte de SPED fiscal, que diz que utiliza os mesmos campos, com os mesmos códigos para destaque do imposto, como sempre foi. Então, continua a mesma coisa. Só que lá em informações você coloca uma frasezinha, entendeu? Que é transferência de mercadoria tem... Ai, meu Deus do céu. Eu acho que eu não vou ter isso aqui agora. Vamos ver. Mas existe uma nota orientativa que você precisa de colocar lá em observações que a mercadoria é amparada pela não incidência, conforme decisão lá do STF, cita até a DC 49, porém com destaque do imposto para transferência do crédito, o que antes não tinha. Na verdade, antes, né, a operação era tributada normal. Sim. Né? Era tributada normal. E agora você tem que fazer essa alteração de procedimento para que não haja incidência do tributo. Perfeito. E eu acredito, Carla, que essa nota orientativa diz até março ou abril, alguma coisa assim. Eu devia ter pego aqui para poder falar para vocês direitinho. Separado aqui, né? Acabei não separando, meu Deus. Mas eu acredito que, posteriormente, eles devem fazer uma alteração no XML da nota fiscal para que essa transferência de já crédito cai automática dentro dos em SPEDs. campo próprio, exatamente, em campo próprio, que não seja o de base de cálculo ICMS. Será que vai tá fazer agora. com 6 anos pela frente de reforma tributária? E a gente tem que aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? De como que vai ficar no documento. Atualmente nada mudou. Vai nos campos próprios com essa observação. Observar o estado que você está para ver se destaca ou se não destaca. Para ver se destaca ou se não destaca. Muito importante isso, tá, gente? Vocês que são contribuintes de ICMS, contadores que atuam na área com clientes de ICMS, observar os decretos de caducidade. Muitas empresas de contabilidade têm clientes que trabalham em vários estados e observar isso para você não ter não causar nenhum prejuízo para o seu cliente e nem você, contribuinte também, fazer nenhum procedimento errado para poder, de repente, ter que pagar tributo de algo que você não tem que pagar, né? Então, porque você pode ter o ônus e o bônus, né? Quando você não faz um procedimento. E aí, Diana, tá pegando alguma coisa aqui? A gente está quase ao vivo aqui. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver se eu consigo essa informação, que agora eu fiquei nervosa com essa informação aqui. Mas vamos lá, pode falar. Queria aproveitar que a gente está aqui, já você vê, uma transferência de mercadoria é um assunto legal, é um assunto que é uma definição recente. Gente, nós estamos falando assim, de final de 2023 para valer janeiro de 2024, e a gente já está aqui trazendo essa novidade para vocês. Mas queria aproveitar a Diana, né, e aqui o assunto ele é bem objetivo e tranquilo, e aproveitar que ela está aqui e fazer uma perguntinha para ela fora transferência de mercadoria. Né? Porque já que a gente está aqui, nós temos que aproveitar esse conhecimento, né? Esse baú de conhecimento aqui, né? Essa inteligência artificial, mulher aqui com a gente. Diana, a gente vem tratando aqui no nosso podcast, nas nossas lives, né? Tudo muito de reforma tributária. E aí eu queria a sua opinião como consultora tributarista, bem-sucedida que você atende várias empresas de contabilidade. Qual é a sua opinião dessa transição que a gente está tendo da reforma tributária? Nós vamos passar aí por 2 anos, vamos dizer, 3 anos, vamos dizer, uma transição de ICMS, que é uma área que você atua bastante, que é especialista nisso, uma tributação com aproveitamento de crédito que a gente ainda não sabe como é que vai ser, que depende de complementar, 2 anos do mesmo jeito que está, e depois um 3º ano com uma mudança, depois um 4º ano com outra, e dali para frente 4 anos seguindo com mudanças a cada ano, né? Porque é a questão de 1/10 da questão da alíquota. Então, qual é a sua opinião de como que as empresas têm que se preparar para isso? Eu também acho, como Fiorotti, que 2 anos é muito pouco, porque eu não estou falando para o escritório de contabilidade, porque a gente sempre se adapta rápido. Né? Porque o que a gente precisa para que a gente dê certo e não prejudique o cliente? Sistemas eficientes. Perfeito. Então, na verdade, a gente como empresa de contabilidade,
diferente da empresa da área da advocacia, o cara mudou o sistema, atualizou a norma, bicho, pra mim tá tranquilo, a gente não faz nada manual mais. É isso aí. E a gente não apura nada manual. Então, pra mim tá tranquilo. Mas em termos de empresa, tô falando visão contribuinte, empresa que vende, que revende, que industrializa, qual é a sua visão disso? Carla, vão ser 10 anos aí, vamos colocar 10 anos de muito estudo, né? E, assim, empresas que vêm postergando o planejamento tributário, acabou. Tem que sentar, tem que ver o segmento de atividade, como a empresa trabalha, para buscar, dentro da legislação, óbvio, aquilo que ela pode fazer para melhorar a questão da tributação das empresas, né? Eu, como consultora de ICMS, é até engraçado que muita gente fala assim, mas a reforma tributária, houve alteração à emenda constitucional, mas não adianta estudar nada agora, porque tudo vem por lei complementar. Gente, pelo amor de Deus, vai ficar o quê? 1 ano, essa lei complementar provavelmente não vai sair esse ano. Ou até o final, eles enfim. Eles têm aí 180 dias para começar as regulamentações, né? 90 até dias para iniciar aprovada. imposto de renda. Não, sim. Até ser aprovada. Com provavelmente todas as regras, entendeu? Então, nós vamos ficar serão várias leis complementares. Várias leis complementares. Esse ano é o ano inteiro, eu acho que acredito, de lei complementar. De lei complementar. É um ano de muito estudo, de transição, entendeu? Então, as empresas têm que se preparar primeiro. Tem muita gente que está falando o seguinte, Diana, então não adianta, igual empresas de São Paulo, né, de fora do estado, que veem incentivos fiscais aqui no Espírito Santo e falam assim, com a reforma, não adianta mas é até 2032, meu. Como é que a pessoa vai Nós estamos em 2024, são 8 anos, vai hibernar 8 anos. Deixar de ganhar e realmente os benefícios fiscais. 1.1, 3. Não sei não quanto. É? É muito não é? Então a pessoa vai ficar lá estatalada, parada. São 8 anos. Não gente. correr atrás de benefícios e incentivos fiscais. A 24 a 32 são 8 anos. Sabe o que eu costumo dizer, Carla? Gente, pelo contrário, vocês têm que correr atrás do benefício fiscal para ficar rico em 10 anos. Para ficar rico em 10 anos. Para ficar rico em 10 anos. Meu filho. Porque depois a carga tributária assim, vai aumentar. E considerando a liberdade que os estados vão ter de definir as suas alíquotas, de repente ele vai continuar sendo bom para ele e para os estados. Isso vai continuar sendo atrativo e para estados que têm benefícios fiscais. Perfeito, né? perfeito. E então, vou puxar assim, a sardinha pro nosso. Eu Venham também pra cá, puxo. tá? Eu também puxo. Então, eu acho também que é isso. Não, eu queria ouvir sua opinião, porque como tributarista, as pessoas não estão se preparando. Os clientes da gente falam, não tem reflexo agora, mas tá bom, então a gente pode esperar. Algumas atividades eu acho que até pode dar um tempinho, um pouquinho a mais. Mas a gente tem que ficar de olho, ter as nossas contabilidades em dia, conversar bastante com os contadores de vocês. Nós, contadores, temos que estudar bastante isso, independente da área que você mexe, a ICMS, a ISS, você vai ter só PIS e COFINS, quem trabalha com Simples também, porque tem que lembrar que toda empresa tem um fornecedor e tem um cliente. Então, tem influência sim. E tem um outro cliente que fala o seguinte, então eu não preciso mais estudar ICMS. Eu falo, como assim? Um fala que não quer estudar o IBS, né? Porque que não adianta, porque ainda falta não sei quanto tempo, e o outro não quer estudar ICMS porque está respirando por aparelhos. Está na UTI, né? Tá na UTI, não vou estudar mais. Mas tem que dar remédio para ele, filho, falei, porque tem que se manter vivo. Quantas alterações estão ocorrendo? E vão ocorrer muito mais. Porque os estados vão fazer caixa. Né? As todos prefeituras os dias. Também. Tem outros tributos que não estão na reforma que já estão valendo aí a possibilidade da sua majoração de alíquota. Perfeitamente. Então, assim, desde o ano passado, né, final do ano passado, início desse ano, as alterações a Cefaz, né, a Secretaria de Estado da Fazenda, pelo menos aqui do Espírito Santo, estão vindo a vapor. E também com benefício fiscal. Então, tem que acompanhar a legislação, tem que continuar estudando o ICMS. Nós vamos viver o quê? 8 anos, 6, 4, enfim, não fiz o cálculo. Com os dois sistemas. Os dois de 2026 a 2030, 26 anos. Normal, de 26 a 32. Pois São 6 anos de 2 sistemas ao mesmo tempo, 2 efetivamente. 2 sistemas ao mesmo tempo. Então, assim, e 2 anos de relaxamento. Muito spa. De muito estudo, zen, meu entendeu? Deus do céu. Eu falo que se eu não pirei até agora,
Daqui a 10 anos, pode ter certeza. No total que... são 8, mas é pouco. Assim, é pouco. Mas se a gente parar para analisar, a gente aumentaria muito o custo do Brasil se a transição também fosse muito longa, como aconteceu com o Canadá e com outros países que fizeram. Eu queria ouvir sua opinião, porque acho importante, acho que as pessoas também que estão vendo, nos ouvindo, né? A gente ouvir pessoas que estão o tempo todo estudando, especialistas em assunto, é sempre muito importante pra gente. Diana, fala pra gente aqui, a gente tá no finalmente, suas redes sociais, tá? Quero que você deixe suas redes sociais. Vou pedir aos meus meninos aqui da Fornex depois para colocar isso tudo embaixozinho aí na legenda, tá? Fala suas redes sociais pra gente, para as pessoas. A gente vai começar também a colocar agora, gente, nosso podcast no site da Tasso. Então, o pessoal poderá entrar lá. Se você quiser mandar algum material, vamos colocar as suas redes lá embaixo do seu podcast, tudo bonitinho, para as pessoas terem contato, né? A rede social que eu mais trabalho é o Instagram, né, Carla? É @dianatoledo.icms. Eu não sei como é que vai ser depois de 2033. @dianatoledo.ibs. IBA, sei lá como é que vai ser. Eu vou ter que arrumar um novo nome disso aí. Já pode já planejamento sobre redes sociais tributárias. Vai ser o nosso próximo live. Então, quem tiver sugestões também pode mandar. Diana, muito obrigada por você estar aqui com a gente no nosso podcast Tasso Conta, tá? Obrigada, pessoal, Carla. Não deixem de curtir nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, TikTok, ouvir a gente. Você tá indo pro interior aí, né? Esses dias um amigo meu mandou, tava indo lá pra roça. Eu acho que é roça, tá, Carlão? Foi mal aí se não for, né? Ela, Carla, tô ouvindo o podcast aí da Tasso. Então, ouçam a gente nos seus momentos aí que você tá nas estradas da vida. E não deixe, claro, de assistir a gente na rede SDP TV, uma rede streaming de televisão para você no Brasil e no mundo, todas as terças-feiras, às 23 horas, horário de Brasília. A gente volta na próxima semana com mais podcast, uma coisa mais mais leve de comunicação, tá? Porque é muito pesado esse negócio de tributário, tá bom? Até lá, pessoal!